20 segundos. Boa noite. Podemos nos sentar. 10. Senhores ministros, boa noite. Vamos começar com a sessão administrativa. Lista Voltamos a falar ao vivo do de Tribunal Cuiabá. Superior Eleitoral. Já temos movimentação no plenário do TSE. Vemos aí o presidente do tribunal, o ministro Gilmar Mendes. De São Paulo, que ministra início Luciana agora Lócio. a sessão extraordinária desta quarta-feira. Senhor presidente, Então, eu estou ao vivo ao plenário do Tribunal propondo o Superior encaminhamento da Eleitoral. lista tríplice para o Executivo, considerando todas as exigências preenchidas. Portanto, encaminhamento ao Executivo. Também da ministra Luciana Lócio, lista tríplice de Maceió, Alagoas. Da mesma forma, senhor presidente. Também. Portanto, encaminhamento. Está encerrada a sessão administrativa, Vamos passamos à sessão suspender, jurisdicional. porque tem uma lista tríplice ainda do ministro Herman, ele deve estar chegando. Amanhã de manhã, né? Fica para amanhã. Nós chamamos amanhã de manhã. Encerrada a sessão administrativa, começamos com a sessão judicial. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 10 de novembro de 2016. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes a senhora ministra Rosa Weber e os senhores ministros Edson Fachin, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Nicolau Dino. Ausência justificada dos senhores ministros Gilmar Mendes e Luciana Lócio. Às 9 horas e 17 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 14 processos e publicadas 31 decisões monocráticas. A sessão foi encerrada às 9 horas e 23 minutos. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, declaro publicadas nesta sessão 94 decisões monocráticas, cuja lista será fixada no quadro de avisos ao lado da porta do plenário e também divulgada na internet. Indicando adiamento do RESP 75, era um caso da ministra Luciana Lócio, com vista ao ministro Gilmar Mendes. Agravo regimental no RESP 465, de Contagem, ministro Henrique Neves. E a lista número 1, ministro Luiz Fux. Adiados. RESP 145, relatora ministra Luciana Lócio, recorrentes Coligação Juntos para Vencer e outra, recorrido Abelardo Rodrigues Filho. Aqui temos inscritos pelos recorrentes Coligação Juntos para Vencer, um e outra, Dr. Joelson Dias. E pelo recorrido, Abelardo Rodrigues Filho, Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa. E pelo Ministério Público Eleitoral, Dr. Nicolau Dino. Com a palavra, Dr. Joelson Dias. Presidente, pedindo a juntada do instrumento de subestabelecimento, por gentileza. Muito boa noite, Igreja e Corte. Em 2008, o recorrido era prefeito em Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, e já reeleito não podia, então, concorrer à reeleição. Acabou que a Justiça Eleitoral, naquela época, o TRE do Rio Grande do Norte, constatou, numa ação de investigação judicial eleitoral, que, no afã de prestigiar o seu grupo político, o recorrido, nesse caso, cometeu abuso de poder econômico, abuso de poder político, e, claro, teve declarada por isso, juntamente com os que, à época, como beneficiários, também foram eleitos, a sua inelegibilidade. Só não foi cassado o seu registro ou o seu mandato, porque, como disse, não podia concorrer mais à reeleição. Por isso ficou a sanção, à época, somente mesmo na inelegibilidade. O que o recorrido traz, nesse caso, é a reprodução de tudo que depois, em 2012, ocorreu, porque, claro,
tendo a sanção de inelegibilidade declarada pelo TRE em 2008, quando ele se lançou candidato em 2012, sofreu a impugnação devida, mas ocorre que o TRE, naquela época, em 2012, entendeu que não era o caso de lhe indeferir o registro, porque em 2008 não tivera cassado o seu registro ou o seu mandato, sofrera apenas a inelegibilidade. Disse o TRE, então, em 2008, que como ele sofrera a sanção do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, não era o caso, não seria o caso de se lhe aplicar a sanção prevista na linha D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. O processo até veio a esse TSE em 2012. O recorrido insiste aí nas suas considerações, que esse processo teria sido decidido no mérito, inclusive, por esse tribunal em 2012. Mas a verdade é que o ministro Arnaldo Venciano, à época, provera o recurso especial para indeferir o registro do ora recorrido. Isso veio a plenário. É verdade que na sessão de 18 de dezembro de 2012, a sempre ilustre ministra Luciana Lócio proferiu o mesmo voto, reformando a decisão do ministro Venciano para manter a decisão do TRE, justamente nessa linha de entendimento, de que, bom, como ele não sofrer a cassação do registro, não se podia lhe imputar, então, a inelegibilidade. E é essa mesma questão que agora se reproduz nessas eleições de 2016. O recorrido insiste que essa matéria já teria sido decidida, quando, na verdade, o que se constata é que, não obstante o voto da ministra Luciana à época, o feito foi convertido em recurso especial, e quando a ministra, em março de 2013, trouxe o processo a julgamento, ficou ele na preliminar, porque o partido, à época, concorria em coligação e, claro, não poderia ofertar o recurso, por isso a sua ilegitimidade, ou seja, essa corte não enfrentou o mérito em 2012. Em 2016, como dizia, a situação se repete, e são apenas duas as questões postas no TRE e postas à consideração dessa corte. A questão da irretroatividade da Lei Complementar 135 de 2010, no tocante à linha D, e essa outra questão, como dizia, em que o recorrido insiste, com base no entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, de que, por não ter sofrido a cassação do seu registro na ação em 2008, não sofreria a inelegibilidade. Todo o respeito e acatamento à decisão do TRE e, claro, a decisão até mesmo da ministra Luciana em 2012, esse é um caso de a linha D. Diferente, portanto, da linha J, nos casos de condenação por conduta ilícita, por captação ilícita, por conduta vedada, em que existe realmente a cláusula de que se poderia, a partir dela, extrair a conclusão de que somente aqueles que sofressem a cassação do registro, a cassação do diploma, é que poderiam também ser declarados inelegíveis. Mas esse não é o caso da linha D. Numa interpretação meramente literal, permitam-me a sugestão, o que o dispositivo diz é apenas que a sanção de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico, que é justamente o que se investigou lá à época, em 2008, não se aplica naquela eleição para o qual concorrem ou tenham sido diplomados, e bem como, nos dizeres da lei, para aquelas que se realizaram nos 8 anos seguintes. Ou seja,
quer parecer aos recorrentes que, por uma interpretação meramente literal da lei, não se aplicaria a inelegibilidade. Claro, se, porventura, ainda que responsável pelo ato, não tenha ele sofrido a sanção de cassação do registro, porque não disputou a eleição, e foi justamente esse o caso dos autos, como dizia, era já candidato reeleito, não tinha mais como concorrer novamente, por isso só a sanção de inelegibilidade, ou para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, ou seja, seria alcançado justamente nessas eleições de 2016. Ainda que assim não fosse, que não se entendesse por essa leitura simplesmente literal da lei, para poder dizer, não, mas é que a interpretação aqui é que se não sofrer a sanção de cassação do registro ou do diploma, não pode sofrer também a inelegibilidade? Todo respeito, apesar de tratar de uma outra hipótese, essa hipótese dos autos, dos presentes autos, é a da linha D, esse tribunal, ao enfrentar o RESP 40.487 em Belford Roxo, não fez outra análise, não chegou a outra conclusão, senão essa, de que não seria razoável, de que não seria lógico admitir que justamente aquele responsável pela prática do ato, como foi nesse caso o recorrido, tanto é que apenado com a inelegibilidade, os beneficiários também sofreram lá a sanção de cassação, e que não poderia, enfim, essa sanção de inelegibilidade se limitar apenas àqueles que sofreram a cassação. Ou seja, quem deu causa, quem praticou o ato, desde que, claro, houvesse na ação também ali a cassação do registro ou do diploma, responderia também pela inelegibilidade. Ou seja, claro, pela peculiaridade do caso, em Belford Roxo não se aplicou nessas eleições o entendimento já antecipado pela Corte, porque havia ali no tocante à linha J, mais especificamente da lavra do ministro Gilmar Mendes, o RO 292.112, firmando o entendimento em sentido contrário. Mas a Corte antecipou o seu entendimento. E é o que se espera que aqui também se aplique no tocante à linha D, que como houve a representação, houve a declaração da inelegibilidade, que o simples fato de o recorrido não ter sofrido a perda do seu registro ou do seu diploma, não o isente da inelegibilidade. E quanto, claro, à questão da irretroatividade, essa Corte saberá bem decidir, como sempre, se mantém ali na linha dos julgados já famosos pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 2930 e o ADI 4578, ou se avançará para alcançar também a hipótese dos autos, que não é de trânsito em julgado antes da lei da ficha limpa, a lei complementar 135/2010. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Obrigado. Pelo recorrido, Abelardo Rodrigues Filho, falará o doutor Caio Vitor Ribeiro Barbosa, que tem a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, ilustre ministra relatora, demais ministros e ministras dessa casa, colegas advogados, servidores desta casa, muito boa noite. Excelências, esse caso, o que aconteceu? Nas eleições de 2008, na AIGE 71/2008, o senhor Abelardo, então prefeito, não concorreu nem disputou o cargo nas eleições de 2008, mas foi condenado exclusivamente por abuso de poder político, não houve condenação por abuso de poder econômico, e nessa AIGE expressamente está lá consignada, excelência ministra Rosa Weber, que a condenação se pautava com base no artigo 2214 e pelo prazo expresso de 3 anos. Ocorreu recurso por parte da coligação adversa para o Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral manteve a sentença de primeiro grau e, na sua análise, o tribunal afastou porque a coligação adversa queria também imputar a fundamentação do artigo 73 por conduta vedada. Então, o tribunal considerou, abre aspas, insuficiente para comprovar a ocorrência de conduta vedada, fecha aspas, por isso manteve
a condenação exclusivamente com base no artigo 2214. Essa é a terceira vez, Excelências, que se enfrenta essa acusação de que o prazo de inelegibilidade do senhor Abelardo, com base nessa ação exclusiva, seria pelo prazo de 8 anos. Isso foi matéria, a ilustre ministra Luciana Lócio, com pedido de vista, acabou como sendo relatora do caso, no RESP 3010 nessa casa. Depois foi novamente fundamento de um recurso contra expedição de diploma 208 de 2013. E em todas essas situações foi mantida a inelegibilidade de 3 anos, inclusive, como eu vou tratar mais à frente, por parte deste plenário, de forma expressa quanto a essa matéria. Então, por essa razão, com base no que este tribunal já havia decidido, com base no que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já havia decidido de forma expressa, o senhor Abelardo Rodrigues pediu novamente o registro de sua candidatura para a disputa das eleições de 2016. Sentença de primeiro grau, deferiu o registro. Tribunal Regional Eleitoral, deferiu o registro novamente. O senhor Abelardo foi para as urnas, obteve mais de 52% dos votos válidos daquele pleito. Agora, sem entrar, tem matéria preliminar de não conhecimento desse recurso, Excelências, mas em respeito à matéria estar sendo trazida de forma direta para o plenário, a gente vai deixar para tratar essas questões ao final. Mas 3 pontos impedem de forma clara o provimento deste recurso. Primeiro ponto, que inclusive o ministro Herman tem decidido de forma expressa dessa forma, inclusive em série de decisão monocrática. Na decisão monocrática, no recurso 23366, o ministro Herman Benjamin, fundamentado nas decisões do recurso especial 2026 da Luciana Lócio e do embargo de declaração do recurso ordinário 29462, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e também com base no agravo regimental no recurso ordinário 2223, dígito 98, provindo do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o ministro Herman tem dito, em relação à linha D, no caso, abre aspas, esse é o recurso especial 233, dígito 66. No caso, o recorrente foi declarado inelegível em ação de investigação judicial eleitoral, AIJE, a partir de 5 de outubro de 2008, de modo que o prazo de 8 anos estabelecidos no artigo 1º1D, que ele considera o prazo de 8 anos, encerrou-se em 5 de outubro de 2016. Trata-se, assim, de fato superveniente, advindo antes da diplomação, apto a afastar a inelegibilidade. E, desta forma, tem afastado a inelegibilidade com fundamento no artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Então, Excelências, esse é o primeiro ponto. Até a diplomação, encerrando-se o prazo da suposta inelegibilidade de 8 anos, que a gente considera aqui apenas para fim de argumentação, será deferido ou não o registro de candidatura? Porque, Excelências, esse candidato que disputou a eleição com registro diferido, primeiro grau e segundo grau, vai poder disputar a eleição novamente e a gente vai realizar uma nova eleição com os mesmos candidatos. E eu não sei se, passado poucos meses, a população de Alto Rodrigues vai mudar de opinião e teremos ou não um resultado diferente do que se foi aplicado. Mas tem uma matéria de ordem constitucional, Excelências, que Vossas Excelências sabem, a questão da alínea D está sendo discutida no recurso extraordinário com repercussão geral, o 929670, ele chegou aí para o plenário, mas teve o pedido de vista do ilustre ministro Luiz Fux, onde expressamente essa questão está sendo discutida. Por quê? Porque diversas outras causas de inelegibilidade, elas são derivadas de outras circunstâncias e não são aplicadas diretamente por meio de uma ação judicial, com exceção da ação prevista no artigo 2214, que justamente prevê, no seu decreto jurisdicional, uma sanção de inelegibilidade. E foi isso que aconteceu em relação ao recorrido. Ele foi condenado de forma expressa, na sua sentença, à inelegibilidade de 3 anos. E depois veio a lei da ficha limpa e buscou ampliar esse prazo para 8 anos, mas há essa discussão se nessa hipótese específica existe a retroatividade ou não. Isso é objeto desse recurso extraordinário com repercussão geral, mas, Excelências, na ação cautelar 3778 de Minas Gerais, o ministro Roberto Barroso já disse: após refletir sobre essas novas constatações, verifiquei que os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello,
Marco Aurélio e Carmen Lúcia possuem ao menos uma manifestação no sentido contrário à possibilidade de aplicação retroativa desse prazo de 8 anos. O ministro Ricardo Lewandowski, na ação cautelar 4.079, também do Rio de Janeiro, ele diz: há toda evidência, a aplicação do novo regime jurídico de inelegibilidade encontra nessa única hipótese um óbice insuperável de estrutura maior, qual seja o direito constitucional de preservação da coisa julgada em face de lei superveniente. Em suma, o prazo de 3 anos decorrente da cominação judicial de inelegibilidade entregou indissociável e definitivamente o título da decisão judicial que atingiu o recorrente durante o trânsito julgado. E tem um precedente, excelências, também da relatoria do então ministro aqui nesta casa, Ricardo Lewandowski, que é o 2544, dígito 32, que ele diz: no caso, é a própria Justiça Eleitoral que declarou a inelegibilidade no prazo certo. E nós, juízes eleitorais, temos que, no mínimo, com todo respeito, honrar as decisões que proferimos. Então, essa matéria de ordem constitucional, excelências, também se suscita e foi acolhida, expressamente debatida pelo Tribunal Regional Eleitoral, para que se mantenha a declaração de o deferimento do registro de candidatura. Por último, excelências, ainda contra o mérito, e aí, só retificando um pouco o que o colega antecedeu, não foi porque o senhor Abelardo não foi cassado na AGE de 2008, mas ele porque não concorreu no pleito de 2008, que este tribunal, no dia 18 de dezembro de 2012, decidiu que o prazo de 8 anos previsto na linha D, e foi a ministra Luciana Lossi que trouxe esse entendimento, não seria aplicável ao recorrido. Porque o que é que diz a linha D? Ele diz que são inelegíveis pelos prazos de 8 anos e etc. E quando ele especifica quem são os destinatários nesta norma, ele diz quem concorrem ou tenham sido diplomados. Então, neste tribunal, certo? A ministra Luciana Lossi trouxe, está nas páginas 193 e 209, conforme destacou o acordo de origem, a inelegibilidade prevista na linha D do inciso 1 do artigo da Lei Complementar 64/90 somente incide aos que, à época da condenação pela prática de abuso, tenha concorrido ao pleito, circunstância não verificada na espécie. Não foi outro precedente, foi no caso do recorrido. O ministro Marco Aurélio decide, senhora presidente, a linha D alcança apenas os que concorrerem. Ministro Dias Toffoli, ele não concorreu e não foi diplomado. Então, esta linha não pode ser aplicada a ele. Ministra Laurita Vaz, senhora presidente, acompanha a ilustre ministra Luciana Lossi, apenas quanto à não aplicação da linha D. Ministra Carmen Lúcia, presidente, a lei prevê, e que concorrer. Então, excelências, com base na questão da segurança jurídica, também não pode ser provido este recurso. Mas, em último ponto, excelências, ilustre presidente, apenas para encerrar, é que o recurso da sentença que foi apresentada pela coligação, em primeira instância, para o Tribunal Regional, ele não foi subscrito pelo advogado recorrente. Tratava-se de uma mera imagem digitalizada. Então, esse recurso é um ato inexistente, com base no artigo 209 do novo Código de Processo Civil, que expressamente prevê os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Então, o tribunal de origem, neste ponto, errou, porque não poderia sequer ter conhecido do recurso do recorrente. Então, também, em verdade, colocamos essa questão, obviamente respeitando a decisão de trazer a matéria para o plenário, mas que, em verdade, esse recurso especial não pode sequer ser conhecido. Obrigado. Conceda a palavra agora ao representante do Ministério Público, doutor Nicolau Dino. Senhor presidente, egrégia corte, eminente relatora, senhores advogados, a Procuradoria-Geral da República, tanto perante o Supremo Tribunal Federal quanto aqui pela Procuradoria-Geral Eleitoral nesta corte, tem sustentado o ponto de vista segundo o qual a aplicação do novo prazo da Lei Complementar 135 não implica, de forma alguma, violação à coisa julgada. E essa posição se baseia, de uma forma bem objetiva, no entendimento segundo o qual o prazo de inelegibilidade não integra a coisa julgada.
ele é um consectário da condenação por abuso de poder, no caso específico, aqui estamos falando da letra D, e é um consectário que vai se perfectibilizar no momento em que a causa de inelegibilidade irá incidir. E no caso concreto, nesse momento em que a hipótese de inelegibilidade incidiu, já havia uma nova legislação, já havia uma nova norma fixando um prazo diferenciado, que agora é o prazo de 8 anos. Então não há que se falar aqui com todas as linhas em violação à coisa julgada. É verdade que esse tema está novamente sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, em sede de um recurso extraordinário já mencionado, que é o recurso extraordinário 929670, e também há uma reclamação da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, mas se qualquer alteração que vier a ocorrer em relação a essa temática, com a devida vênia à Corte, há de ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, porque as decisões que foram proferidas nas ações declaratórias de constitucionalidade número 29 e 30 e na ADI número 4578, por força de expressa disposição constitucional, como todos sabem, vincula todas as instâncias do Judiciário, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o foro competente para eventualmente rever aquilo que está fixado com força vinculante nessa temática é o Supremo Tribunal Federal. Então, com base nesses dois argumentos, senhor presidente, aqui o Ministério Público propõe à Corte que o recurso interposto pela coligação Juntos para Vencer seja provido. Portanto, o Ministério Público se manifesta no sentido do provimento do recurso. Com a palavra, a eminente relatora, já anuncio que o ministro Fux avisa que pedirá vista. Senhor presidente, considerando o pedido de vista já antecipado pelo ministro Fux, resumirei o meu voto, mas sem antes colocar aqui algumas premissas em razão da importância das teses trazidas por mim a este plenário. A primeira delas diz respeito à preliminar de conhecimento do recurso. E eu digo que, à luz da sistemática trazida pelo novo CPC, deve-se conceder à parte a oportunidade para sanear um ato defeituoso. Na espécie, o recurso eleitoral contendo uma imagem digitalizada da assinatura de seu subscritor foi ratificado nas instâncias ordinárias, sanando-se assim o vício detectado. Inclusive, o vício foi sanado pelo advogado na tribuna do Tribunal Regional Eleitoral, de modo que, mesmo sabedora da nossa jurisprudência firme no sentido de que as assinaturas digitalizadas davam ensejo ao não conhecimento do recurso, entendo que, à luz da nova sistemática do CPC, este fundamento, este entendimento não mais se sustenta. Portanto, eu rejeito essa preliminar. No que toca às questões de mérito, são 3 pontos que eu trago no meu voto. E o primeiro deles diz respeito justamente à irretroatividade da Lei Complementar 135, no que toca à linha D. Como bem destacado pelo nobre vice-procurador-geral eleitoral, conheço, não tenho como desconhecer as decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADCs e também na ADIM. Todavia, como o Supremo Tribunal Federal está revisitando o tema no que toca à inelegibilidade sanção imposta e que enseja, portanto, a inelegibilidade da linha D, eu me permito também trazer algumas razões à apreciação do colegiado para entender que, de fato, na linha do que o Supremo já está sinalizando, este julgamento está com vista, inclusive, para o ministro Fux, no Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário. Mas já há 2 votos nesse sentido, do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar, e uma reclamação também da relatoria do ministro Barroso, no sentido de que, excepcionalmente, na hipótese da inelegibilidade de sanção imposta com base no inciso 14 do 22, sendo ela de 3 anos, e tendo ele cumprido esta sanção antes da entrada em vigor da Lei Complementar 135, eu entendo que, de fato, aqui há uma ofensa à coisa julgada. O segundo ponto que eu trago no meu voto diz respeito à inelegibilidade da linha D, que me parece de
uma clareza solar quando afirma que os que detenham, será inelegível, os que detenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Portanto, parece-me que o sujeito destinatário desta norma é aquele que concorreu ou que fora diplomado, o que não é a hipótese dos autos, já que o condenado aqui, o recorrido, não era sequer candidato. Eu faço remissão a um precedente, inclusive a precedentes do tribunal, que sinalizaram este entendimento, e digo que a inelegibilidade da linha D só incide quando os que, à época da condenação pela prática do abuso, tenham concorrido ao pleito. Por fim, a última tese que eu trago no meu voto é uma proposta, eu trago inclusive uma proposta de alteração da súmula 70. E nós estamos aqui a decidir uma questão muito interessante que terá impacto em outros diversos casos. Diz respeito ao encerramento do prazo de inelegibilidade de 8 anos. Ainda que consideremos, então, que nesse caso ele estaria inelegível por 8 anos, os 8 anos teriam terminado no dia 5 de outubro deste ano, porque, oriundo de uma condenação da eleição de 2008, o prazo final seria 5 de outubro agora de 2016. Eu digo que com base no parágrafo 10 do artigo 11, que nós consideramos essas alterações fáticas e jurídicas supervenientes, o encerramento deste prazo, desta inelegibilidade, deve ser considerada para permitir, então, que este candidato tenha restabelecido a sua elegibilidade. Porque, do contrário, nós estaremos aqui a cassar este candidato eleito e permitir que ele participe do pleito suplementar. Porque, na linha da nossa jurisprudência, como aquele que deu causa à nulidade do pleito não pode participar, mas isso só ocorre quando essa causa tenha sido em razão do cometimento de um ilícito eleitoral. E aqui não foi isso. Aqui ele daria causa à nulidade desse pleito de 2016, porque a Justiça não analisou o processo de registro de candidatura a tempo e modo. Não foi em razão do cometimento de um ilícito, não foi porque ele foi condenado à compra de votos ou abuso de poder nessa eleição de 2016. Inclusive, nós temos um precedente em tudo similar, idêntico a este, da relatoria da ministra Laurita Vaz, que asseverou que o candidato que deu causa à anulação do pleito não poderá participar das novas eleições. Porém, tal vedação ocorre em razão da prática do ilícito eleitoral pelo próprio candidato, o que não ocorreu no caso dos autos. Esse foi o RESP de número 7, dígito 20 de Santa Catarina, oriundo das eleições de 2012. Portanto, com um raciocínio consequencialista, como gosta de dizer o ministro Luiz Fux, eu não vejo razão de nós indeferirmos o registro deste candidato para simplesmente realizarmos um novo pleito, permitindo, e ele terá o direito de participar. Compreendo, então, que seria um nonsense absoluto, uma decisão que seria inócua, porque nós estaríamos a anular o pleito para permitir que ele participe e, possivelmente, como ele ganhou com 53,44% dos votos, teria grandes chances de se repetir esta vitória. Portanto, com estes fundamentos, senhor presidente, eu estou desprovendo o recurso para manter o deferimento do registro do candidato eleito. Após o voto. Já antecipou o pedido de voto vista, e é claro que essa corte tem a mais absoluta autoridade, a sua excelência, a senhora relatora, para suscitar o tema em questão de ordem, mas salvo engano de minha parte, essa questão específica de até quando vai a causa de superveniência para afastar a inelegibilidade não foi trazida no Agradecemos Muito obrigado, excelência. Após o voto da ministra Luciana, fica com vista o ministro Luiz Fux, e aguardam os demais. RESP 154, relator ministro Henrique Neves, recorrente Silas Marques da Rosa, recorrido Partido da Social Democracia Brasileira, municipal. Haverá sustentação oral pelo recorrente Silas Marques da Rosa, Dr. Milton de Moraes Terra, pelo Ministério Público Eleitoral, Dr. Nicolau Dino. 154.
presidente, mas eu preciso aguardar o quórum completo. Porque na realidade, nós precisamos aguardar o quórum completo desse caso, porque é um caso justamente em que se reclama que o Tribunal Regional Eleitoral... Pronto, eu vou votar. Pronto, já. Não chegou. Não funcionou completo. Eu adianto ao procurador, ao nobre advogado, que houve uma alteração na legislação eleitoral que estabelece que os registros de candidatura, o que pode resultar em realização de nova eleição, em cassação de diploma, tem que ser julgado com quórum completo, com 7 membros do tribunal. Sim. No caso, o Tribunal Regional Eleitoral julgou apenas com 6. Pode-se até dizer que o 7º tenderia a ter o mesmo resultado ou não, mas em prol da preservação do novo comando do parágrafo 4º do artigo 28, eu estou dando provimento parcial a recurso para determinar a volta do... O recorrente dispensa... Claro. Agora, se tiver... Também tem voto no mérito se chegar a se ultrapassar, mas eu fico na preliminar determinando a devolução. Sim. Portanto, parcialmente provido o recurso, não é? Vossa Excelência... Questão formal. Só para determinar o retorno dos autos ao órgão de origem, a fim de que novo julgamento ocorra com a presença de todos os membros do TRE e também o TSE estava com quórum completo. Com quórum completo. Perfeito. Obrigado. Faltou um lá. RESP 222, Sangão, Santa Catarina, relator ministro Henrique Neves, recorrente coligação Sangão, um pode mais. Recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Castilho Silvano Vieira e Dalmir Carara Cândido. As sustentações são por recorrente. Advogado inscrito? Tem. Pelo recorrente, coligação Sangão, pode mais, doutor Alexandre Barcelos João. Pelo recorrido Castilho Silvano Vieira, doutora Gabriela Hollenberg. Senhor presidente, na forma que nós temos procedido, aqui é questão de verificar terceiro mandato, eu estou dando provimento ao recurso. Então, já sinalizo ao recorrente. Portanto, Vossa Excelência está pode ser que tenha provendo o recurso para indeferir o registro de candidatura. É isso? Portanto, Vossa Excelência gentilmente dispensa a sustentação. Nós acolhemos o seu pedido. Registra, presidente. E agora o recorrido falará. Uma vez o Delgado, depois de quando? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora ministra Luciana, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Bem, trata-se do registro de candidatura do prefeito eleito de Sangão, que foi eleito com mais de 50% dos votos. E, na verdade, a discussão aqui é se há ou não a configuração do terceiro mandato, que houve. O senhor Castilho foi eleito em 2008 vice-prefeito. Em 2012, pleiteou pela primeira vez o cargo de prefeito e se reelegeu, então, em 2016. E alega, então, o impugnante que o fato de ter substituído, dentro dos 6 meses, é bem verdade, em 2012, quando ainda era vice-prefeito, por 30 dias, em virtude de férias do então prefeito, que essa substituição teria aí uma configuração da titularidade do mandato e, com isso, uma suposta configuração de terceiro mandato. No entanto, excelências, o acórdão do TRE deferiu o registro com base, inclusive, em precedentes dessa corte. Há uma discussão semelhante, não idêntica, mas semelhante, no caso, inclusive, de Itabirito, que está com vista com o ministro Gilmar Mendes, sobre quais são os efeitos dessa substituição, justamente porque a Justiça Eleitoral tem evoluído na sua interpretação, tanto o TSE quanto o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma distinção entre a sucessão e a substituição. E aí, excelências, porque, na verdade, é certo e é incontroverso que aquele que, no cargo de vice, substitui, não deixa de ser vice. Na verdade, apenas por uma ficção jurídica criada, por uma interpretação
da Corte Eleitoral é que se entende que, de certa forma, se tem uma titularidade que permita concluir pela possibilidade de candidatura não só à própria candidatura de vice-candidato a vice-reeleição, mas também ao cargo de titular. E aí eu peço licença para falar um pouquinho da evolução jurisprudencial em relação a essa questão. Na verdade, a Constituição inicialmente não previa a possibilidade de reeleição, então a regra do artigo 14, parágrafo 5º era uma regra de inelegibilidade, que veio a ser alterada pela emenda constitucional número 16, e a partir dessa alteração, o que se teve foi a criação de uma regra de elegibilidade, que é justamente a redação atual do artigo 14, parágrafo 5º, que inclusive não faz nenhuma referência à impossibilidade de substituição ou sucessão dentro dos 6 meses. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal e também essa Corte interpretaram no sentido de que, justamente em virtude do princípio da continuidade administrativa, não haveria por que se impossibilitar o vice de exercer exatamente o seu munus, que é substituir o titular. Então, preservando o princípio da continuidade administrativa, que é justamente o princípio que veio a ser privilegiado pela reeleição, não se exige a desincompatibilização do titular e também não se exige a desincompatibilização do vice, para privilegiar a continuidade administrativa, até porque vice e titular fazem parte da mesma chapa. Então, o vice tem apenas a função de dar continuidade ao projeto político do titular quando está em substituição. E aí o tribunal passou a fazer uma distinção entre sucessão e substituição, até porque na sucessão se ocupa um mandato com todo o seu, com toda a sua plenitude, podendo se exercer, inclusive, implementar um novo projeto político, o que não é o caso da substituição, ainda mais uma substituição tão precária de apenas 30 dias, como foi o caso dos autos. E aí, peço licença para ler alguns trechos de precedentes da Corte que trataram do tema. Então, temos aí, por exemplo, a consulta 15538 recente do ministro Henrique Neves, em que traz ali, pelo parecer da assessoria especial, uma série de precedentes que ensejam justamente essa distinção que o tribunal vem fazendo. Então, trata-se, vou ler aqui alguns trechos desse parecer. Nota-se que nessa resolução, e aqui a gente está falando da consulta 1193, há um tratamento diferenciado para os casos de substituição e sucessão. Para essa corrente, não há que se considerar a substituição como uma renúncia ao cargo de vice para a assunção da titularidade. E aí cito um trecho específico do ministro César Peluso quanto a isso. O vice é substituto e sucessor natural e constitucional do titular, e conforme bem definem doutrina e jurisprudência, a situação é, contudo, distinta das hipóteses de substituição e de sucessão. No caso de substituição, estaria o vice em exercício de cargo alheio, e não em efetivo e definitivo exercício. E aí cita, inclusive, a doutrina do então ministro da Justiça, atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Então, por quê? Porque, na verdade, não exerce a titularidade, é certo que exerce apenas em caráter precário, em caráter de substituição e sem deixar de ser vice. O vice que substitui não deixa de ser vice. E aí, o precedente recente desta Corte, do caso de Maringá, no agravo regimental no RESP 37442, e em que, naquela ocasião, ficou assentado também, precedente dessa Corte, que o STF firmou-se no sentido de que a substituição do titular do Poder Executivo pelo vice, por não denotar efetivo exercício do cargo, ainda que ocorra no período de 6 meses que antecede o pleito eleitoral, não é circunstância capaz de configurar a inelegibilidade desse último. Exatamente como no caso dos autos, em que a substituição foi de apenas 30 dias. E também, obviamente, o caso do governador Alckmin, um caso emblemático do Supremo Tribunal Federal, que chegou a ser decidido pelo TSE e, claro, pelo Supremo Tribunal Federal, em que se faz essa distinção que o exercício da titularidade se dá apenas mediante eleição ou sucessão, e não substituição, porque substituição, na verdade, além de não se poder implementar ali o plano de governo, enfim, de não se ter essa titularidade, além disso tudo, na verdade, ele não deixa de ser vice. Essa é a questão. E a interpretação toda do tribunal, quando estabeleceu a possibilidade, por exemplo, do vice que substituiu ser candidato a titular, se deu apenas a partir de uma ficção jurídica que não pode agora ser trazida justamente para se interpretar uma regra que é de elegibilidade contra o
candidato que vem pleitear, agora sim, pela segunda vez, a titularidade. Bem, então, peço licença para ler aqui outro trecho desse caso Alckmin, em que se consignou. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Então, há outros precedentes dessa Corte fazendo distinção entre substituição e sucessão, e eu peço licença, enfim, de ficar reiterando isso, porque há realmente precedentes e é importante trazê-los. O recurso especial 32.831, em que houve substituição dentro dos 6 meses de 15 dias, e o registro foi deferido por esta Corte. O recurso especial 34.560, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, também houve substituição dentro dos 6 meses, e esse caso específico foi, inclusive, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no agravo de instrumento 782.434, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, e lá ficou consignado que o impedimento previsto pelo artigo 14, parágrafo 5º, que é exatamente o que foi invocado no caso dos autos, não se aplicaria aos casos em que há apenas substituição e não sucessão do mandato. Então, e há também aqui o agravo regimental no RESP 5373 de Itinga do Maranhão, que foi da relatoria da ministra Luciana Losso. Bem, além de tudo isso, excelências, há uma outra causa de pedir que foi trazida, mas como o tribunal afastou a inelegibilidade pelo artigo 14, parágrafo 5º, não se entrou com recurso, até porque não haveria interesse recursal, porque o registro estava deferido. Mas isso foi trazido em contrarrazões. Então, o recorrido pede que, caso seja superada a questão do artigo 14, parágrafo 5º, na interpretação que foi dada pelo TRE, de acordo com esses precedentes do Supremo e do TSE, que, então, se aplique o direito à espécie, porque, no caso dos autos, desde a contestação se traz a questão de que era imprescindível que os impugnantes demonstrassem que houve a prática de atos de gestão. E, nesse caso, não houve a demonstração da prática de atos de gestão. A substituição foi precária, foram 30 dias, e era possível, obviamente, para o impugnante, o ônus é do impugnante, de trazer a demonstração da prática de atos de gestão, e toda essa argumentação se baseia, inclusive, no precedente da relatoria do ministro Fux, no recurso ordinário 26465, em que se entendeu que era, sim, importante que se demonstrasse a prática de atos de gestão para que se tivesse o indeferimento do registro de candidatura. Então, se pleiteia que, caso superada a questão que foi motivo do deferimento do registro, que, então, se traga essa outra questão que inviabilizaria aí a impugnação trazida pela coligação impugnante. E é por todas essas razões e com base em todos esses precedentes, a matéria é eminentemente constitucional, que se pede a interpretação da Constituição com base no artigo 79, com base no artigo 14, parágrafo 5º, que se pede, então, que seja mantido o deferimento do registro do prefeito eleito com mais de 50% dos votos para o município de Sangão. Muito obrigada. Obrigado. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo, começar, inclusive, pelo final, essa questão levantada na bela sustentação feita pela advogada, sobre esse precedente da lavra do ministro Fux, que nós efetivamente discutimos e entendemos que não havia ato de gestão, mas por quê? Aquele caso era um caso que se tinha dúvida se a pessoa tinha ou não tomado posse, porque se dizia que a posse era automática, ou a transmissão do cargo seria automática, e naquele caso se verificou, não, além de não ser automática, não houve nenhum ato de gestão. No caso específico, não se põe em dúvida que o candidato ficou 1 mês à frente da prefeitura. Eu faço uma análise, eu já distribuí o voto a todos, a partir das folhas 16, de toda essa discussão, desde a redação original da lei da Constituição Federal, a emenda constitucional número 16, e de forma, assim, resumindo no resumo, o que me parece que é importante é o que consta na emenda de definir as situações. Esse caso não é igual ao caso do precedente Alckmin. O Alckmin era vice-governador. Aqui é vice-prefeito e prefeito. E o que é decisivo para mim é essa diferenciação que está na nossa jurisprudência, e eu entendo que também foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes que examinei mais de 30 precedentes aqui, identificando, inclusive, exatamente quantos dias e em que momento se deu a substituição em cada um deles. E a definição seria que, se o vice substitui o titular antes dos 6 meses que antecedem a eleição, ele pode se candidatar ao cargo de titular e, se eleito, poderá ser candidato à reeleição no pleito futuro. Tá certo?
Em contrapartida, se o vice assume o mandato de titular por sucessão ou substituição, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ele pode se candidatar, mas se ele for eleito, ele não pode tentar a reeleição no período seguinte. Porque a regra, apesar da Constituição não tratar dos vices, isso está na lei complementar, é que o vice não pode concorrer se ele assumir o cargo. Quando houve a mudança do parâmetro constitucional para permitir a reeleição, a jurisprudência se adaptou à lei de inelegibilidade para dizer, mas se o vice assumir nessa situação, se o titular pode, o vice também pode. E aí permitia que o vice concorresse a prefeito. Só que quando ele faz isso, já é considerada a reeleição, porque ele exerceu dentro dos 6 meses. Então, eu tenho vários precedentes aqui, cito cada um deles, mas o que eu digo no caso, que o recorrido foi eleito em 2008 e vice-prefeito para período de 2009 e 2012, entre 18/5 e 18/6, dentro dos 6 meses anteriores à eleição de 2012, substituiu o prefeito municipal. Em 2012 foi eleito e em 2016 requeriu o registro da sua candidatura para disputar novamente o cargo de prefeito. Os 2 itens da emenda seguinte são esses que eu já li, e que, no caso, o recorrido por ter assumido em substituição o cargo de prefeito dentro do período de 6 meses que antecedeu a eleição, não pode concorrer à reeleição em 2016, por força 14, parágrafo 5 da Constituição. Estou dando provimento ao recurso para indeferir o registro de candidatura do prefeito eleito do município de Zangão, Santa Catarina. Ok. Com relator. Senhores ministros. Com relator. Todos com relator. Portanto, provido o recurso para indeferir o registro do prefeito. Chamo da minha relatoria o recurso especial eleitoral. Desculpe. A relatoria do ministro Luciana Lócio, com vista para o presidente, o recurso especial eleitoral 109. É o tal caso de Itabirito, recorrente coligação Itabirito do Povo, recorrido a Alexander Silva Salvador de Oliveira, assistente do recorrido Volney Pinto de Oliveira. Aqui, a questão é a seguinte. Senhores ministros, a questão controvertida neste recurso é saber se o recorrido eleito prefeito com 57,84% dos votos está ou não inelegível, considerando que, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, exerceu interinamente o cargo de prefeito entre 1º de janeiro de 2009 e 3 de 12 de 2009, ante a dupla vacância nos cargos de prefeito e vice-prefeito de Itabirito. Participou das eleições suplementares naquela localidade, mas não logrou êxito. Foi eleito prefeito nas eleições de 2012, portanto agora, na de 2012, e foi reeleito nas eleições de 2016. A ministra relatora, a ministra Luciana Lócio, está propondo o provimento do recurso. Eu estou dizendo, como eu disse na assentada passada, e pedindo vênia, todas as vênias devidas à relatora, que há uma contradição em termos na tese articulada. De fato, se concluirmos que o período de interinidade exercido pelo presidente da Câmara na chefia do Executivo qualifica-se como titularidade do mandato, a eleição subsequente dele em pleito suplementar para cumprimento de mandato tampão para o cargo de prefeito já se qualificaria como reeleição, o que obviamente não se coaduna com a melhor hermenêutica jurídica. Não é possível falar em reeleição para a fração de um mesmo mandato, tampouco com a própria jurisprudência do TSE sobre o tema. E eu estou concluindo que o vice não substitui o titular nos 6 meses antes do pleito, o vice que não substitui o titular nos 6 meses antes do pleito poderá candidatar-se ao cargo de prefeito e ser eleito, almejar a reeleição. O único substituto legal e potencial sucessor. Com maior razão, a possibilidade do presidente da Câmara de Vereadores, substituto meramente eventual e sempre precário em casos de dupla vacância, pleitear a eleição e ser eleito à reeleição. Portanto, por fim, a demora na realização das eleições suplementares, que é um argumento que veio trazido pela relatora, estas devem ser realizadas em 90 dias, que está provocada pela própria Justiça Eleitoral, não altera aquela conclusão, sob pena de criarmos a esdrúxula figura da inelegibilidade por morosidade de terceiros, o que não se coaduna, a meu ver, com a melhor hermenêutica do direito constitucional. Por isso eu estou pedindo todas as vênias à relatora e negando o provimento ao recurso, mantendo o deferimento do registro da candidatura.
entendendo que aqui o que houve, na verdade, foi apenas substituição temporária, houve eleição suplementar ante a vacância, ele perdeu. Depois, nas eleições subsequentes, de 2012, ele obteve êxito e agora se candidatou à reeleição. Senhor presidente, o caso realmente ele é muito peculiar, porque de toda a pesquisa que eu fiz, esse é o único que nós discutimos, estamos aqui a discutir um terceiro mandato, quando do exercício de um primeiro mandato, ele foi eleito para vereador. Em todos os demais, se discute a figura do vice-prefeito que assume, num momento, por um tempo maior ou menor, como esse que acabamos de julgar do ministro Henrique, que ele assume por 30 dias apenas, nos 6 meses que antecedem a eleição, em razão, salvo engano, o ministro Henrique pode me corrigir, em razão de férias, o prefeito, que parece que teria saído de férias, ele assume por 30 dias. Neste meu caso, não, de fato, o candidato aqui ele havia sido eleito para vereador, acabou por ficar 11 meses e 2 dias, do dia 1º de janeiro ao dia 3 de dezembro, e aqui entra o contrassenso. De fato, ele não foi eleito para prefeito nem para vice, foi eleito para vereador, mas ele exerceu, de fato, a chefia do executivo daquela municipalidade. Imagine a marca que ele deixou durante estes quase um ano, 11 meses. Ele fez seu secretariado, enfim, ele teve ele deixou uma marca muito maior do que quem fica apenas por 6 meses, por um mês no mandato, como esse caso que acabamos de julgar. E eu entendo que o parágrafo 5º da Constituição, quando fala presidente da República, governador ou prefeito, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, pouco importa aqui se estamos a falar de substituição ou sucessão, e ele substituiu, temporariamente, é bem verdade, mas substituiu por 11 meses e 2 dias. Então, apenas para refrescar a memória dos colegas, e, de fato, para destacar, há um destaque também muito importante, que é uma consulta da relatoria do ministro Luiz Fux, que orientou agora as eleições de 2016, que traz uma hipótese em tudo similar, porque o candidato ele exercia um período de um mandato, depois um segundo exerce, como no caso aqui, ele exerceu o primeiro ano da legislatura de 4, depois houve uma eleição suplementar, ele não foi eleito, veio um outro, então houve uma quebra da continuidade de um mandato. E depois ele é eleito para 2012 e 2016. Então, apenas para refrescar, lembrar dessa consulta também do ministro Fux, que eu usei para fundamentar o meu voto. São essas as considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, me parece que o caso é exatamente igual ao que nós acabamos de definir, que está certo, esse caso daqui não é de vice-prefeito, é o de presidente da Câmara que assume em razão da cassação do prefeito e do vice-prefeito. Ele assume, mas ele não assume dentro dos 6 meses anteriores ao mandato. Ele poderia ser candidato a prefeito? Poderia. Tanto que logo após o período que ele assumiu, foi feita uma eleição, uma nova eleição intermediária, né? Ele concorreu e ele perdeu. Ele não foi eleito prefeito nem na primeira eleição, nem na segunda daquele período. Ele exerceu temporariamente no início do mandato, um período relativamente longo, mas não exerceu dentro dos 6 meses seguintes. Ele poderia ser candidato a prefeito quando terminou esse período de mandato? Poderia. 2012. E foi eleito. Ele agora está concorrendo a um terceiro mandato? Ao meu ver, não. Eu acho que não. Eu peço vênia, eu farei a juntada do mesmo voto que eu trouxe no caso anterior, mudando só a parte final, que esse caso ainda tem esse agravante. No meio, teve uma eleição suplementar, não é? Mas uma nova eleição, renova-se todo o pleito, ele concorreu, uma eleição que não é indireta, uma eleição do povo, ele concorreu e ele não foi eleito. Mas quer dizer, como dizer que alguém que não foi eleito na primeira, não foi eleito na segunda, está tentando agora uma terceira eleição? Pelo parágrafo 5º da Constituição, que fala aquele que suceder ou substituir. O vice-prefeito também não foi eleito. Não é a jurisprudência do Supremo, eu entendo que é o parágrafo 5º. Eu entendo que o parágrafo 5º da Constituição... Eu estou dizendo isso, a jurisprudência do Supremo. Vamos seguir pelo menos a jurisprudência do Supremo. A não ser que a gente queira revolver aí a jurisprudência do Supremo. Nós temos o entendimento
de que isso só se aplica no caso de sucessão. E, no caso específico, ainda houve um mandato intercalar. Exatamente. Houve um mandato suplementar. E ele perdeu a eleição. Interrompeu a contagem. Ele podia se candidatar, perdeu a eleição. Você está vendo, a jurisprudência do Supremo faz essa distinção, substituição-sucessão. No caso de Guarapari, que foi mantido, inclusive, das eleições de 2012. É o caso que eu... Enfim, é uma questão de todos os casos que eu pus no meu respeito voto, às posições divergentes, mas essa é a minha. Eu tentei trazer o maior análise possível. Em todos os casos, pelo menos que eu achei do Supremo, quando se manteve essa proibição do terceiro mandato, é porque a sucessão se deu dentro dos 6 meses. Olha, aqui nós temos várias jurisprudências, mesmo no TSE. O vice que não substituiu o titular dentro dos 6 meses anteriores ao pleito poderá concorrer ao cargo deste, sendo dificultada ainda a reeleição por um único período. Incoerência danada. Mas... Ou o vice-presidente, consulta, da República, vice-governador do Estado ou do Distrito Federal, o vice-prefeito reeleito, ou não, pode se candidatar ao cargo do titular, mesmo tendo substituído aquele no curso do mandato. Excepcionado, contudo, que se a substituição ocorrer nos 6 meses anteriores ao pleito, o vice, caso eleito para o cargo do titular, não poderá concorrer à reeleição, se for substituição, nos últimos 6 meses. Isso a consulta 689. Teve um outro, o RESP, do caso Alckmin, não é? Oportunidade no qual o tribunal enfrentou a questão da elegibilidade do vice-governador para o cargo de governador, considerando que no primeiro mandato o vice substituiu o titular diversas vezes. Não nos esqueçamos que Alckmin era vice de Covas, que passava por um estado de saúde grave, e enfrentando doença séria. O TSE reafirmou aquele entendimento, afastando a tese do terceiro mandato consecutivo. E também no Supremo, relatou o ministro Carlos Veloso, vice-governador eleito 2 vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que no seu primeiro mandato de vice teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer seu primeiro mandato como titular do cargo. Veja, portanto, que nós temos uma vasta jurisprudência nesse sentido, e essa interpretação do 14, parágrafo 5º do Supremo Tribunal Federal. O ministro Henrique, então, acompanha? Acompanha a divergência, senhor presidente, louvando o voto da eminente relatora. Ministro Fux. Presidente, eu leio aqui do dispositivo o seguinte. O presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver cedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O que eu verifico aqui na hipótese dos autos? O candidato exerceu o cargo de prefeito de 1º de janeiro a 3 de 12 de 2009, na qualidade de substituto. Ele substituiu. Desse modo, ele tendo sido eleito no pleito de 2012, seu pedido de registro de candidatura para as eleições de 2016 efetivamente infringe, pelo menos, a própria raciolese desse parágrafo, no meu modo de ver, que foi assim que eu respondi à consulta, porque, veja, quem os houver substituído. Ele substituiu. Depois ele foi eleito. E agora quer um outro mandato. Isso, no meu modo de ver, viola essa vedação final do parágrafo 5º, quando assenta que o substituto poderá ser eleito para um único período subsequente. Eu acho que aqui teríamos 2 períodos subsequentes. Na verdade, não temos, porque temos um mandato intercalar. Na verdade, esse mandato... Eu estou entendendo. Você entende que não é reeleição, porque teve um período... Ele substituiu nesse período e depois ele tentou a eleição, nessa eleição suplementar, e perdeu. Não vou. Se você me permite, tem uma questão. A função constitucional do vice é substituir. Imagine se alguém toma uma chapa que é eleita. No primeiro mês, o vice substitui 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses. Porque o prefeito ficou muito emocionado, teve um problema, não conseguiu tomar posse, ele exerce 3 meses. No terceiro mês, o prefeito se restabelece e volta e cumpre todo o mandato. Esse vice ele fica impedido de ser prefeito e depois ser prefeito de novo? Porque lá no começo, do mesmo jeito que o caso é emblemático, porque tem um período de 1 ano, mas no começo do mandato,
O caso, salvo engano, de Guarapari e outros, tinha também um ano e pouco, e foi emblemático, mas era um ano que chegava no final do mandato. Não, o Guarapari não, ele saía em junho. Saía em junho. Presidente, eu vou fazer junho, 6 meses antes da eleição. Não ficava até o final do mandato. Ele sim, ficava mas 6 meses antes. 6 meses. Junho ficou 2 meses. Para não cometer nenhuma incoerência, incongruência, eu vou trazer o voto de acordo com a consulta que eu respondi. Tá bem? A questão eu vou levar em consideração essa, porque eu me lembro que nós discutimos essa questão na hipótese, não é, que é mutatis mutandis, na hipótese de eleição de presidente do Tribunal de Justiça. Então, foi eleito presidente do Tribunal de Justiça e só poderia ser um mandato, não poderia ser reeleito. Aí ele passa um período sem ser eleito e vai e concorre a uma nova eleição. Então, havia essa discussão se era reeleição ou eleição. Veja o exemplo que o ministro Henrique está trazendo. No curso de um mandato, o vice vai substituir N vezes. Até mesmo, por exemplo, por conta de contatos no exterior, em função dessa norma até absurda hoje, de ter que haver a substituição em casos de viagens. Em geral, licença, e coisa que praticamente desnecessária, mas ocorre entre nós, né, essa exigência do texto constitucional. Bom, se nós formos entender essa substituição dessa forma, nós vamos torná-lo inelegível. Ele não terá direito a não ser numa candidatura. Isso também vai se aplicar ao eventual presidente da Câmara ou do Senado, que venha a substituir, eventualmente, ou até, hoje se fala no presidente do Supremo. Não é? Então, a rigor, nós estamos levando a uma situação que até... Essa substituição, pelo menos em termos de interpretação teleológico-sistêmica, ela deve ser uma substituição quase que equivalente ao mandato exercido. Por isso é que eu quero sopesar o que eu respondi na consulta. Tem um caso emblemático da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Eu, à época, até atuei como advogada. No caso do Maranhão, o candidato fica 4 dias no exercício do mandato. Ele toma posse numa sexta, em razão da cassação da chapa. Ele havia sido o segundo colocado. Fica sábado e domingo, e segunda consegue-se uma liminar e ele sai. E naquela oportunidade o TSE entendeu, veja, não tem como você considerar este período como o exercício de um mandato, porque ele não teve ingerência alguma naquele município. Ele não pôde fazer absolutamente nada. Diferente deste caso, que ele fica 1 ano, você faz todo o secretariado, você impõe políticas públicas, você deixa uma marca registrada naquele município. Então, a gente deve interpretar aí cada caso é um caso. Em cada caso, mas com todo respeito, aí qual seria o limite? 1 semana, 1 mês, 15 dias, 3 meses? Porque aí seria um limite subjetivo nosso de verificar. Aqui ficou muito tempo, aqui ficou pouco tempo. Veja, o que seria muito tempo e o que seria pouco tempo? A Constituição não traz. Então, a rigor, eu acho que ela traz, na comparação dos outros dispositivos constitucionais que dizem desincompatibilização em 6 meses antes, e daí é que eu trago uma regra absoluta. Se é dentro dos 6 meses, não importa a quantidade de tempo, foi dentro dos 6 meses. E o parágrafo é um fator objetivo. Se é fora dos 6 meses, não importa também quanto tempo. Mas, e o porque senão nós vamos ficar sempre no subjetivo, no subjetivismo. Esse daqui foi muito tempo, esse daqui foi pouco tempo. E no caso específico, agora, um alongamento em função... Já que nós estamos em época de reforma, nada seria mal se o Congresso pudesse também ajustar... Quase que um mandato. Isso. Na substituição, nos últimos 6 meses, aí, todo sentido. Bom, fica com vista o ministro Fux, após a divergência do presidente. E o voto do ministro... Luiz. Acho que nesse... Henrique. Agravo regimental no RESP 113, procedência goianésia, relator ministro Henrique Neves. Agravante Ministério Público Eleitoral, agravado José Edivan da Silva Assunção. Vista com a ministra Rosa Weber, desculpe. Senhor presidente, na verdade, esse pedido de vista se fez exclusivamente em função da matéria tratada no RESP 5081, sob a minha relatoria. Sim. Vossa Excelência, está bem. Se pudesse inverter o pregão. O recurso especial eleitoral 50, procedência Aiuaba, Ceará, recorrente Marinês Alves de Salles Moraes, recorrido Ministério Público Eleitoral. Aqui o Ministério Público se inscreveu para sustentar. Não há recorrente? Não.
Senhor presidente, eminente relatora, senhores ministros, senhora ministra Luciana, eminentes advogados, nesse recurso especial, duas questões se apresentam como de extrema relevância. A primeira é saber se o recurso de revisão, ao qual foi atribuído o efeito suspensivo no âmbito do Tribunal de Contas, tem o condão de afastar a inelegibilidade da letra G. E a outra questão é, caso superada a primeira, é a verificação da natureza da irregularidade que foi atribuída, que foi vislumbrada nas contas do candidato recorrente, tendo em vista a dispensa indevida de procedimento licitatório. Já adianto esse ponto. No tocante ao primeiro aspecto, o Ministério Público gostaria de destacar especificamente o disposto na parte final da letra G do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64. Nesse dispositivo, nós vamos encontrar a referência segundo a qual apenas a decisão judicial é que terá força suficiente para suspender ou anular a decisão que gerou a inelegibilidade ali encartada. Em outras palavras, se não houver provimento judicial suspendendo, seja em caráter de antecipação de tutela ou mesmo em decisão definitiva, a decisão da Corte de Contas, de natureza, de caráter irrecorrível, deve prevalecer para efeito de incidência da hipótese de inelegibilidade. O recurso de revisão, isso já foi dito em várias oportunidades, o recurso de revisão no âmbito da Corte de Contas tem natureza equivalente de uma ação rescisória. Ele não possui por si só o condão de suspender a eficácia da decisão administrativa. E como a Lei Complementar 64 apenas prevê o afastamento da eficácia geradora da inelegibilidade, da força da inelegibilidade, em casos de decisão judicial, não é de se admitir que esse efeito suspensivo atribuído na esfera administrativa, num recurso que tem natureza de ação rescisória, possa ter a capacidade de elidir a hipótese de inelegibilidade. Dito isso, o segundo aspecto que se destaca é a natureza da irregularidade que foi apontada pela Corte de Contas. A parte recorrente teve reconhecida contra si irregularidades insanáveis em face da sua condição de gestora na Secretaria Municipal de Ação Social durante o exercício de 2011. E essas falhas envolvem realização de gastos com serviços de execução de obras de construção e locação de veículo no valor total de R$ 205.685 sem a realização de licitação. Isso está no acórdão regional, o destaque referente às despesas que foram realizadas sem amparo legal, com ofensa à Lei 8.666. Esse Tribunal Superior tem vários precedentes no sentido de que a dispensa indevida de licitação configura irregularidade insanável e com força de improbidade administrativa, e a razão é evidente. Nós estamos diante de uma situação que implica quebra da impessoalidade, implica frustração do caráter competitivo da licitação, que é necessária e importante para efeito de realização de um outro princípio norteador da atuação da administração, que é o princípio da economicidade. Tudo isso, portanto, impregna essa irregularidade insanável com caráter de improbidade administrativa, o que é suficiente, portanto, para gerar a inelegibilidade da letra G. E por essas razões, portanto, é que a posição do Ministério Público é no sentido do desprovimento do recurso especial, e é o que se espera desse tribunal. Com a palavra. Senhor presidente, vou fazer um resumo do voto, porque é longo,
e como agora foi destacado, se trata de um recurso especial eleitoral de uma candidata a vice-prefeita contra o indeferimento do registro da candidatura nas instâncias de origem, forte na linha G, do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. E, por conseguinte, da própria chapa majoritária que veio a ser eleita em outubro último, com 4.888 votos contra 3.598 votos da chapa concorrente. A recorrente, essa candidata a vice-prefeita, teve as suas contas de gestão enquanto secretária municipal, como também se disse aqui, da ação social relativa aos exercícios financeiros de 2010 e de 2011, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. E via recurso de reconsideração, ela logrou obter tão somente a redução das multas que lhe haviam sido impostas, mantidas as contas, a irregularidade das contas. No ano em curso, a recorrente obteve, agora em recurso de revisão, em sede administrativa, portanto, efeito suspensivo às decisões da Corte de Contas, a que, na origem, não se reconheceu aptidão, como também agora se destacou, para afastar a causa de inelegibilidade da linha G. Eu conheço, senhor presidente, do recurso especial porque está demonstrada divergência jurisprudencial específica. Quanto ao mérito, eu digo que a solução da controvérsia passa, em um primeiro momento, pela questão de direito de reconhecer ou não a concessão de efeito suspensivo pela Corte de Contas a recurso de revisão, aptidão para refletir no campo das inelegibilidades eleitorais. Consabido que o recurso de revisão no âmbito da Corte de Contas, a despeito do nome iuris, como também agora foi bem destacado, tem feição de ação rescisória e não natureza recursal. Trata-se de tema sensível, relativamente ao qual a jurisprudência desta Casa não se mostra uniforme, não se tem mostrado uniforme ao longo do tempo. Examinados os precedentes em linha cronológica, constatei, senhor presidente, que de 1996 a 2006, a jurisprudência do TSE entendeu que a concessão de efeito suspensivo pela Corte de Contas, a recurso de revisão, afastava a causa de inelegibilidade da linha G. Mas, em 2008, ao exame do caso Antônio Casemiro Bellinati, no agravo regimental em RESP 31.942, redator designado o ministro Aires Brito, foi revisitado o tema e alterado o posicionamento da Casa para encampar a tese de que somente o Poder Judiciário pode suspender a incidência da cláusula de inelegibilidade nos exatos termos da parte final da linha G. Firmada, contudo, a tese de que, em se tratando de revisão jurisprudencial, levada a efeito no curso de processo eleitoral, aplicável o novo entendimento unicamente a processos derivados do próximo pleito eleitoral, que seria 2010. Nas eleições de 2010, estabilizou-se a jurisprudência da Casa nessa linha de compreensão, vale dizer, de que eventual concessão de efeito suspensivo em sede administrativa a recurso de revisão não afasta a causa de inelegibilidade, porque indispensável provimento judicial para tanto. Encontrei, senhor presidente, todavia, julgados referentes aos pleitos eleitorais subsequentes, nos quais esta Corte mitigou este entendimento, em respeito às peculiaridades dos casos concretos. E eu exemplifico com o agravo regimental no RESP 940-27, da relatoria do ministro João Otávio Noronha, e o RO 1187-97, da relatoria de Vossa Excelência, ministro Gilmar
e ainda o recurso ordinário 531/81, sob a relatoria do ministro Toffoli. Este caso muito interessante, diante da extinção do processo judicial por falta de interesse, justamente porque a Corte de Contas havia concedido efeito suspensivo a um recurso de revisão. Nessa linha, senhor presidente, embora eu já tenha apontado pontualmente aqui em sentido diverso, filiu-me a corrente de que o efeito suspensivo concedido pela Corte de Contas a recurso de revisão não afasta, por si só, a causa de ineligibilidade da linha G. Isso porque a expressa dicção do preceito ressalva apenas a hipótese de suspensão deferida pelo Poder Judiciário, como agora foi também destacado. Segundo, a natureza meramente cautelar do efeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, sempre com vistas a assegurar o resultado útil daquele processo. Daí, na minha compreensão, não se refletir esse efeito suspensivo no campo eleitoral. E, em terceiro, e talvez com maior relevo, a teleologia da normatividade pertinente às causas de ineligibilidade. E por isso, senhor presidente, ausente peculiaridades, neste caso que ora examinamos, similares às que ensejaram entendimento diverso nos precedentes recentes a que me referi, eu mantenho o acórdão recorrido no tópico. Senhor presidente, uma vez que eu afasto a possibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso de revisão influir no campo eleitoral, me vejo obrigada a prosseguir na análise. Então, talvez, senhor presidente, porque se a Corte tiver compreensão diversa, nem precisaria ir... Eu só acho estranho que se dê efeito suspensivo e, com isso, retire da parte a possibilidade de ir buscar proteção judicial na justiça, inclusive a proteção cautelar, e se diz que esse efeito suspensivo não tem nenhum significado. Então, a mim me parece que é dar com uma mão e tirar com a outra. Quer dizer, o efeito suspensivo há de servir para alguma coisa. Se ele serve para retirar a eficácia do acórdão, obviamente que ele retira, né, com todos os consectários. E nós vamos estar sinalizando, quer dizer, primeiro, vamos estar interpretando decisão do Tribunal de Contas, o que é um problema que tem ocorrido, inclusive, em matéria de improbidade. Nós recentemente discutimos isso. E depois vamos estar a dizer que uma decisão que deu efeito suspensivo, portanto, que retirou a eficácia do acordo, não é bem assim. E a pessoa que confiou, quer dizer, na segurança jurídica e, portanto, não buscou proteção judicial efetiva, restará sem nenhuma proteção. De modo que... Se Vossa Excelência me permite, a ministra Rosa, num voto muito correto, ela faz, então, inclusive, menção ao precedente do ministro Dias Toffoli, que foi exatamente essa situação. Com a característica que ali a parte procurou o judiciário e o judiciário disse: você não tem interesse de agir porque você já tem a suspensão deferida pelo Tribunal de Contas. Tem interesse. Agora, é realmente uma peculiaridade daquele caso em que houve. Mas aqui... A ministra Rosa já concluiu, ministra? Porque eu acho que está nessa primeira parte, pelo que eu entendi, né? Primeira parte. Eu, da mesma forma, eu peço vênia à ministra Rosa para entender que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Contas, ele deve suspender, sim, esta causa que acaba por dar ensejo à inelegibilidade da linha G. Porque, afinal de contas, se o Tribunal de Contas pode o mais, que é reformar a decisão, por que ele não poderia suspender? É que, no caso, com todo respeito, não seria reforma da decisão, porque eu não reconheço ao recurso de revisão a natureza recursal. Entendo que tem a feição de uma ação recursal. Mas, ministra Rosa, ainda que fosse uma ação rescisória, se fosse uma ação rescisória, para a gente ter uma analogia com o processo civil, se nós tivéssemos uma suspensão dos efeitos da decisão tomada, e nós tivemos muito isso
o ministro Hermann se lembra, na AGU, nós estaríamos com a sentença que transitar em julgado com eficácia suspensa. Ministro Gilmar, eu acho que esse tema, ele realmente é extremamente sensível, tanto é que eu trouxe a jurisprudência do TSE, que foi alterada ao longo do tempo, foi revisitada e há respeitabilíssimos argumentos. Por isso que eu digo, fico na primeira parte do voto, porque penso que a tese, eu teria que trazer a tese, mas eu realmente... Mas a beleza do nosso sistema é exatamente, quer dizer, eu acho que é beleza do sistema, mas aceito que não vejo assim. Mas a beleza do nosso sistema é precisamente termos mecanismos de pesos e contrapesos. O Tribunal de Contas pode perfeitamente suspender as suas decisões, mas nós temos que estar muito atentos também à realidade de como as coisas funcionam no país. E, portanto, hoje, a parte, como o ministro Gilmar Mendes muito bem indicou, não busca o Poder Judiciário. Mas não busca o Poder Judiciário porque, precisamente, a nossa jurisprudência, no sentido, claro, oscilando, mas é no sentido de que não há necessidade de buscar o Poder Judiciário. Mas no instante que o TSE sinalizar, no sentido de que não basta apenas esta suspensão, mas que haverá necessidade de um crivo complementar do Poder Judiciário, as partes irão ao Poder Judiciário. Mas, enfim, eu não estou votando ainda, é apenas debatendo. Eu também quero apenas sopesar o seguinte. Se a lei prevê o pedido de revisão, e se a lei prevê que dentro desse pedido de revisão está encartado um ato de defesa da jurisdição através da tutela liminar, se o legislador optou por esse modelo, a primeira postura judicial é de deferência. Então, é um modelo, ainda que assim não bastasse, isso é uma outra especulação importante. Esse é o devido processo legal, que se aplica no âmbito judicial e no âmbito administrativo. Se esse recurso é um recurso que pode levar a abusos, o legislador que tivesse antevisto isso e não encartasse essa possibilidade no procedimento administrativo. Porque essa ação de revisão é possível, não é, ministro? Isso. É prevista. A revisão é prevista no TCU, que não é admitido o efeito suspensivo. Quer dizer, na medida em que a decisão está com efeito suspenso, ela não exauriu no âmbito do tribunal. Nessa parte do peso e contrapeso, desculpe, ministro, só para o ministro Hermann disse, a eventual concessão de uma liminar que não deveria ter sido concedida pelo órgão de contas, ela não perde a natureza de um ato do órgão de contas. Eu não vejo dificuldade, inclusive do Ministério Público, se for o caso, buscar na via judicial a suspensão, a cassação dessa liminar por violar uma lei, por não estar presente os requisitos. Bom, a moeda é para os dois lados. Esse efeito suspensivo concedido pela Corte de Contas, ele tem, na verdade, respaldo em normas dos regimentos internos. Então, o que se observa é que alguns tribunais de contas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, não tem esta previsão de concessão de efeito suspensivo no caso de recurso de revisão. Em outros, e aqui a Corte de Contas dos municípios de Ceará tem. Eu realmente verifiquei. Ela tem esta previsão. São contas de 2010, exercício de 2010, 2011, e esse recurso suspensivo foi buscado lá quase na véspera das eleições. Se Sua Excelência permite, eu já vi, inclusive, um caso de TRE que declarou a inconstitucionalidade da lei do Tribunal de Contas, que dava o poder do Tribunal de Contas dar o efeito... Eu acho que até extrapolou um pouco ali essa declaração de constitucionalidade. Presidente, eu vou pedir... Eu sou o segundo a votar, é isso? Então não há divergência ainda, né? A ministra Rosa, depois Vossa Excelência. Então, embora eu já perceba que haverá divergência, mas eu estou acompanhando a eminente relatora integralmente nesse ponto. Ministro Napoleão. Presidente, eu peço venha a eminente ministra relatora para divergir respeitosamente do entendimento dela. Eu penso que se a Corte de Contas tem o poder de tornar alguém inelegível, tem também, obviamente, o poder de suspender a sua própria decisão.
a ministra vai me perdoar, o entendimento divergente, e assim que eu voto, presidente. Senhor presidente, igualmente, eu, louvando o belo trabalho feito pela ministra Rosa e trazer essa tese que realmente a cada ano se renova no tribunal, eu entendo que os tribunais de contas, dentro da teoria dos poderes inerentes, têm a capacidade de conceder efeito suspensivo a seus atos, ainda que em recurso de revisão. E uma vez concedido esse efeito suspensivo, estão suspensos todos os efeitos primários do acórdão que gera a inelegibilidade. Obviamente, se há a suspensão do efeito primário, os efeitos secundários que se traduzem na inelegibilidade também estão suspensos. Eu peço vênia para acompanhar a divergência e negar provimento ao recurso, eu acho, né? É negar provimento, né? Senhor presidente, só para acrescentar, apenas para... Não, é dar provimento. Dar provimento. Conhecer e prover. Ela teve indeferido o registro. Dar provimento para... É só para acrescentar, eu verifico, por exemplo, a jurisprudência mais recente que nós temos é de 2015. Os recursos de revisão apresentados ao Tribunal de Contas competente, recebidos com efeito específico, afastam a inelegibilidade. Isso é de 2015. E há um outro, 2014, já também, no mesmo sentido, a ação de revisão proposta no Tribunal de Contas do Estado, recebida com efeito específico, afasta a inelegibilidade. Agora, veja o seguinte, isso está previsto numa norma secundária, pouco importa, é um regimento interno, que não foi declarado inconstitucional. Então, é uma norma ISDA. Se é uma norma ISDA no âmbito administrativo, a cláusula do devido processo legal tem que ser obedecida também no procedimento administrativo. E, em terceiro lugar, o único poder que tem, digamos assim, a última palavra de forma imutável e indiscutível, inclusive com possibilidade de rever a decisão dos outros poderes, é o Poder Judiciário. Então, o ministro Henrique Neves trouxe também um acréscimo importante. Eventualmente, se essa suspensão conferida na revisão for teratológica, abusiva ou em fraude à lei, isso pode ser imediatamente revisto pelo Poder Judiciário, até mesmo por provocação do Ministério Público. De sorte que eu peço também vênia, ministra Rosa, para acompanhar essa jurisprudência mais recente do TSE, até em nome da segurança jurídica. Porque eu me lembro agora que nós resolvemos, agora em 2016, o caso Belfort Roxo, com base exatamente nesse entendimento. Ministro Fux, eu penso realmente que as questões, que é uma questão delicada e que comporta essas visões diversas. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Só quero dizer a Vossa Excelência que o meu voto, eu fiz um breve resumo, eu trago todas essas decisões, inclusive as recentes, e dizendo que, examinando os casos, que ali se vislumbrou alguma peculiaridade que levou ao afastamento da regra. Mas é só para fazer o registro. Ministra Luciana. Senhor presidente, eu também peço as mais respeitosas vênias à ministra Rosa, louvando o voto de Sua Excelência, mas acompanho a divergência por entender que, de fato, se o Tribunal de Contas pode o mais, que é alterar, ele pode o menos também, conceder o efeito suspensivo para fazer com que esta causa, este fato que gera inelegibilidade, ele desapareça do mundo jurídico, ainda que momentaneamente, e faço referência, inclusive, ao meu posicionamento já externado no RESP 281 de 60, de Canindé, do Ceará, e também 204, distrito 17, de Gravataí, Rio Grande do Sul, oportunidade em que eu já externei este meu posicionamento. Portanto, eu também, ministra Rosa, com todas as vênias, como manifestei, acompanho a divergência para conhecer e prover com base nesse fundamento, até porque a decisão da linha G, tal como eu já ressaltei, há de ser uma decisão irrecorrível. Neste caso, o próprio tribunal, por provocação, houve por bem de atender e dar esse efeito suspensivo. Depois temos uma jurisprudência, inclusive em última ratio, aquela mencionada pelo ministro Fux, no mesmo sentido. E se nós desconsiderarmos uma liminar no âmbito do Tribunal de Contas, e nós que queremos, inclusive, que ocorra um fenômeno de desjudicialização, nós daqui a pouco podemos também nos permitir discutir a própria liminar que venha dar efeito suspensivo no âmbito do judiciário, porque nós a achamos inadequada ou coisa do tipo. Uma questão que nós temos que sempre balizar aqui, e nós temos destacado isto, é que, gostemos ou não das decisões, as causas de inelegibilidade elas estão, em princípio, fora do âmbito do TSE. Nós não precisamos inventar causas de inelegibilidade.
atribuir efeitos, né, das decisões dos tribunais de contas ou coisa do tipo. De modo que e temos destacado isso, discutimos aquilo naquela questão do E ou do OU, né, na semana passada, e devemos, acho que, não mudar as decisões que são tomadas por essas instâncias a quem a lei atribuiu um poder bastante significativo. E considerando também a excepcionalidade da inelegibilidade, que tem que ser também um critério. Em princípio, todos são elegíveis. Também me parece que essa é uma baliza importante. Então, pedindo todas as vênias, também acompanho o voto que aqui, ministro Napoleão, que fica redator para o acórdão, né, no sentido de prover o recurso, entendendo que a decisão estava suspensa e, por isso, não se aplicava a linha G, né, da lei complementar, do artigo 1º da lei complementar. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, o agravo regimental no RESP 11.383, eu havia pedido vista exclusivamente por se tratar desse tema. Esse caso. Aí eu só peço a Vossa Excelência que me lance vencida. Nós estaríamos, o tribunal estaria negando o provimento ao agravo regimental no RESP e eu ficaria vencida, porque a tese é essa. Portanto, vencida a ministra Rosa, vencido o ministro Hermann, o relator é o ministro Henrique Neves, portanto, desprovido o agravo. Ministro Henrique Neves, embargos de declaração no RESP 139, Salto do Jacuí. Embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Lindomar Elias. Senhor presidente, esse caso nós julgamos por recurso especial que era um candidato que excedia em 3 inelegibilidades. O Ministério Público embargou de declaração, trazendo como questão de ordem pública o que acontece agora. Porque esse candidato, e está logo no início do meu voto, nas folhas 9, esse candidato que foi cassado, ele obteve 37,73% dos votos, o Nico obteve 35,20% e Joyce 27,6%. Então, o Ministério Público traz a indagação do que o que acontece. Nós vamos ter nova eleição ou assume o segundo colocado. E ao trazer essa indagação, o Ministério Público também apresenta um pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, de acordo com a redação que foi dada pela Lei 13.165. Eu fiz uma análise exaustiva, pelo menos até onde me convenci, do artigo 36, desse voto que eu entreguei para Vossas Excelências, em que eu analiso cada um dos pontos apresentados sobre essa alegada inconstitucionalidade. A matéria é de suma importância porque tem um reflexo muito grande em todas as candidaturas que, por conta desta reforma que nós tivemos em 2015, com a postergação do prazo de registro de candidatura, nós estamos julgando vários processos depois da eleição, o que efetivamente pode resultar, em alguns casos, na necessidade da realização de uma nova eleição. Eu vou pedir vênia à Corte para resumir esse caso, mas não de uma forma tão resumida, porque me parece um assunto muito importante. Vossa Excelência distribuiu o voto também, pode fazer de uma forma... Pode fazer o resumo do resumo. Eu examino, primeiro, a aplicabilidade da regra do artigo 224 aos processos de registro de candidatura e alegada inconstitucionalidade na determinação legal de serem realizadas novas eleições quando os votos dados aos candidatos com registro indeferido não atingirem mais da metade dos votos apurados. É o que foi posto nos embargos de declaração do Ministério Público e também está posto em 2 ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Eu digo que, obviamente, o que o Supremo decidir nós cumpriremos, mas, para a solução do caso concreto, eu ultrapasso a barreira do conhecimento, não por ser questão de ordem pública, mas ser uma explicitação da nossa decisão de como ela deve ser cumprida. Eu faço toda essa análise e digo que tem que se examinar, ainda que em caráter incidental, essa inelegibilidade.
Ao meu ver, me parece claro, não é o melhor critério de interpretação, reconheço. O ministro Peçanha Martins tinha uma frase famosa sobre a intenção do legislador, mas eu trago no voto o parecer da Comissão de Reforma Política do Senado Federal, que deixa claro que a intenção do Congresso foi a de criar uma regra que, em hipótese alguma, o segundo colocado venha a obter no Judiciário o que ele não obteve nas urnas. No que se põe em relação às alegações de violação ao requisito da moralidade, o princípio da finalidade, o princípio da economicidade, eu estou pedindo vênia para dizer que não estão bem demonstradas, que o que se discute aqui, basicamente, é a questão da soberania popular, artigo 1º, 1, parágrafo único 14, a legitimidade e o princípio da proporcionalidade, que são os pontos apresentados pelo Ministério Público. Eu faço uma análise, inclusive, dos sistemas majoritários, porque uma primeira regra que se diz nessa discussão é que, como a Constituição estabelece uma maioria simples para uma eleição, o fato de caçar o primeiro colocado, se não há uma nulidade superior a 50%, então a eleição seria resolvida pela maioria que se verificasse no outro momento. Eu estou pedindo todas as vênias, dizendo que a coisa não é tão, com perdão do plenário, não é tão simples essa questão do princípio majoritário. Existem diversos tipos de sistemas majoritários, a Constituição apenas fala em majoritário, e eu trago a lição do professor Giovanni Scheps, em nota de rodapé, faço até uma análise que, dependendo do sistema que se utilizar, caçar o primeiro colocado pode significar a eleição do terceiro. Caçar das pessoas que perdeu a eleição, se ela não tivesse concorrido, o resultado poderia ser modificado. Por quê? O que é importante neste ponto? Isso foi tratado na consulta 1657 aqui. Quando o eleitor vai à urna, ele vê a foto e o nome de uma pessoa. Ele manifesta a sua intenção de votar naquela pessoa. Esse voto é tido como nulo, não por erro ou por posição apolítica do eleitor que pressiona o voto nulo. Ele é tido como nulo por um fator externo à vontade do eleitor, porque a Justiça Eleitoral disse que ele não poderia ter sido candidato. Obviamente, deveria ter dito isso antes da eleição, mas os prazos não nos permitem, porque a soma dos prazos da Lei Complementar 64 é superior ao prazo da campanha eleitoral. Então, o simples correr dos prazos ultrapassa a campanha. Então, eu estou fazendo, na linha da jurisprudência, a separação entre votos nulos e votos anulados, o que é a manifestação de vontade do eleitor ou não. Cito o RMS 23234 do Ministério Público da Pertença, onde se entendeu que o caput do artigo 224 ele é plenamente constitucional, foi recebido pela Constituição de 1988, porque ele estabelece uma hipótese de renovação. A regra do artigo 77 da Constituição é uma regra de resultado. Ali se calcula o resultado do pleito. A regra contida no artigo 224 é uma regra de validade da eleição. Primeiro eu verifico se a eleição foi válida e depois que ela foi válida é que eu vou apurar o resultado. O 224 no caput, sempre tido como constitucional, dizia se houver mais de 50% de nulidade, não será válida se será feita, não uma eleição suplementar, mas o nome correto, uma nova eleição, uma renovação do pleito. O que o Congresso Nacional fez? Criou uma nova regra de renovação do pleito. Se o primeiro colocado, se aquela pessoa que teve maior apoio popular não puder exercer o cargo, a população toda tem que ser novamente consultada para saber se aquelas pessoas que votaram nesse primeiro mantêm a predileção do segundo, ou do terceiro, ou do quarto. Aí, obviamente, não há como se identificar o que a população irá decidir, e é por isso que, para a soberania nacional, é necessário que, para a soberania popular, é necessário para que se indague da população exatamente o que ela pretende. Eu faço toda essa análise, vou deixar à disposição do voto também no gabinete para quem quiser examinar. Então, eu entendo que a arguição de constitucionalidade do inteiro teor do parágrafo 3º, ela deve ser rejeitada, reconhecendo sua aplicabilidade aos casos de indeferimento de candidatura tratados no processo de registro. Agora, na segunda parte, eu falo da inconstitucionalidade, que é a determinação legal que consta no parágrafo 3º de se aguardar o trânsito no julgado para a realização de novas eleições.
E aí, na realidade, a dificuldade é não verificar a inconstitucionalidade, porque me parece que ela é patente e chapada. Eu trago todos os fundamentos, mostro como é o sistema. A interpretação que nós temos já há alguns anos é de que não se realizam as eleições até a postura, até a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Isso derivava do artigo 216 do Código Eleitoral e hoje também deriva do artigo 16A, como nós julgamos aqui no caso do mandato de segurança. Uma vez definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é a última instância para verificação da legislação infraconstitucional, eventual recurso que venha, obviamente, se obtido uma liminar, é uma outra situação. Mas a execução, a realização de novas eleições deve se dar de forma imediata. Não se pode parar o processo eleitoral para permitir que o presidente da Câmara ou outra pessoa na linha de sucessão venha tomar posse do município, do Poder Executivo do município, e lá fique até, todos nós sabemos, a dificuldade de colocar a pauta no Supremo Tribunal Federal pela quantidade de recursos que chegam lá. Então, ficar 1, 2, 3 anos o presidente da Câmara na frente do Poder Municipal, me parece que fere todos os princípios constitucionais que eu indico. Eu estou declarando inconstitucional a expressão como é a expressão? Após o trânsito no julgado, contida no artigo 224, parágrafo 3º, e mantendo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido que as novas eleições só devem ocorrer após a posição da Corte Superior. Senhor presidente, apenas para corroborar essa segunda parte do voto do ministro Henrique Neves, eu pude captar, tem um artigo até muito interessante da doutora Marilda Silveira e do Carlos Eduardo Frazão, que até trabalha comigo, e a professora Marilda Silveira é de notório conhecimento nessa área, um ensaio sobre um caos anunciado entre a cassação e os recursos, quem governa, a interrogação, e quando se diz o seguinte, quer dizer, aguardar o trânsito julgado vai fazer com que a vacância ocorra não por força de nenhum fator eleitoral, mas por falta de solução judicial. Então, diz ela, essas potenciais consequências no plano fático preanunciados pela exigência do trânsito julgado, em nada realizam os princípios democráticos da soberania popular. Muito pelo contrário, conquanto se reconhece alguma dificuldade metodológica na aplicação de normas vagas, certo é que o modelo normativo que estimule a assunção do presidente da Câmara Municipal, enquanto se aguarda a solução judicial, produz o resultado incompatível com o estado ideal de coisas promovidas pelos princípios democráticos e da soberania popular, porque o que se nota é que não há vacância por ausência de titular eleito, mas de vacância por ausência de solução judicial. Eu estou de pleno acordo com o ministro Henrique Neves que essa parte efetivamente está coimada de constitucionalidade. O ministro Hermann tem um caso idêntico de Foz do Iguaçu, e está... aliás, estava pautado para hoje, mas como eu tive conselho de administração e não sabia, do STJ e não sabia que horas que iríamos terminar, então eu adiei. Então, se os colegas permitirem, eu peço vista e trago tudo terça-feira. Ótimo. Senhor presidente, eu acho até que a matéria é de suma importância. Eu já distribuí o voto, apesar de não ter lido todo, eu deixo à disposição inclusive dos advogados. Eu vou juntar o meu. Vênias ao ministro Hermann, mas eu tenho que viajar por uma missão oficial, participar de um debate sobre financiamento de campanha na segunda-feira, portanto não estarei na terça, de modo que eu vou pedir... Vossa Excelência quer que eu adie também Foz do Iguaçu? Porque ele estava para hoje. Aí nós poderíamos talvez passar para outra semana, mas se Vossa Excelência vai trazer... Não, eu não tenho o menor problema em adiar, porque, veja, estava pautado para hoje. Talvez se traz na quinta-feira. Na próxima quinta? Pode ser na próxima quinta, ministro Hermann? Ou eu trago na próxima quinta-feira, então. Na próxima quinta. Eu acho que, só lembrando um aspecto prático... Tentaria o voto. Se for mantido, caso vença essa tese que eu estou propondo, nós temos que pensar que existirá a questão de quando fazer essas novas eleições.
nós temos a diplomação em 19 de dezembro. Já me parece que agora já está um pouco comprometido, inclusive, para fazer em dezembro. Exato. Acho que se conseguirmos resolver essa matéria até o final do mês de novembro, os TRS poderiam adotar as providências para que as eleições ocorressem. E aí não há... Eu trago no dia que Vossa Excelência está, que é a outra quinta-feira. Ministro Presidente, eu também destaco que no caso de Abelardo Luz, que está com vista para Vossa Excelência, o caso da minha relatoria, eu também havia destacado as consequências em razão 23, do indeferimento, este parágrafo terceiro também. No Supremo, de manhã. Isso, essa inconstitucionalidade do parágrafo terceiro da coisa julgada. Desde de manhã. De manhã e à noite aqui. Ah, sim. Então, talvez esse caso de Abelardo Luz, que está com vista para Vossa Excelência, eu havia destacado também no final do voto a inconstitucionalidade do parágrafo terceiro no que tange a coisa julgada. Então, também temos essa discussão. Portanto, fica com vista o ministro Herman Benjamin. Retomamos na quinta-feira. Eu, de qualquer maneira, como nesse dia eu vou ter um evento aqui também no tribunal, eu vou já estar acompanhando o ministro Henrique Neves. Tá bem. Então, adianta o voto, ministro Fux, que acompanha o ministro Henrique Neves. Fica com vista o ministro Herman Benjamin. Retomamos na quinta-feira este caso, juntamente com o caso de Foz do Iguaçu. Não é, ministro Herman? Tá certo. Embargo de declaração no agravo regimental no recurso de mandado de segurança 94. Ministra Luciana Lócio, Ana Maria de Oliveira Ribeira, embargante, embargada a União. Senhor presidente, eu estou acolhendo os embargos apenas para sanar um erro material. Só para sanar erro material, embargos acolhidos, decisão unânime. Lista número 1, ministro Gilmar Mendes, agravos regimentais desprovidos. Lista número 2, agravos regimentais desprovidos. No item 4, agravo regimental no agravo do instrumento 1316, há um pedido de destaque. O que eu estou dizendo é que agravos de instrumento, recurso especial, ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada, abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio, manutenção da decisão agravada. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto probatório, concluiu inexistirem elementos probatórios quanto à prática da captação ilícita. Inviável novo enquadramento jurídico, manutenção da decisão agravada. Portanto, agravos regimentais desprovidos. Ministra Rosa Weber, lista número 1, adiado o segundo item. Ministro Napoleão, lista número 1, agravos regimentais desprovidos. O da ministra Rosa é o segundo item, né? O 11771, ele está mantido? O segundo item é o agravo no RESP 348, que está sendo adiado. Eu vou pedir, vênia eminente relatora, para divergir no 11771. Questão de filiação. Talvez seja melhor pedir vista e traga um voto curto. Pede vista, portanto, em relação ao segundo, né? Ao 117, Vossa Excelência pede vista. É o Pedras de Fogo, não é isso? Sim. Hein? É o primeiro item? Pedras de Fogo. Eu indiquei adiamento porque houve juntada de documento. Sim. Lista número 1 do ministro Henrique Neves, agravo regimental desprovido. Lista número 1 do ministro... Lista número 2 do ministro Henrique Neves, agravos regimentais desprovidos. Do ministro Napoleão, lista número 1, já proclamamos. Agravos regimentais desprovidos. Lista número 1 da ministra Luciana Lócio, embargos de declaração rejeitados. Lista número 2 da ministra Luciana Lócio, são 7 processos, e há o destaque para o 5º item. Isso, senhor presidente, o agravo regimental no agravo 24287, eu digo que nas razões do agravo nos próprios autos não cabe a inovação de teses recursais, devendo a matéria impugnada constar anteriormente do recurso especial, o que não se verificou na espécie. Estou desprovendo o agravo. Senhor presidente, pela ordem, esse é o 4049, não? Não, o 5º item é o 24287, agravo regimental no AI. Tá, Vossa Excelência vai destacar o 40? O 4049, o Ministério Público pediu destaque, senhor presidente. O que é o caso aqui? É um caso de desincompatibilização, mas eu recebi o agravo interno feito pelo Ministério Público. Me parece muito relevante essa matéria, porque foi uma pessoa que foi nomeada chefe de gabinete, um assessor do prefeito, e depois, 2 meses depois de receber o salário, veio uma portaria exonerando. E na defesa, no voto da ministra Luciana Lócio, está dito que não há prova de que ela tenha exercido o cargo. Só que nós temos uma súmula do TSE dizendo que, no caso de
comissão, de cargo em comissão, o afastamento de fato não importa. E aí discutir se deveria ter posse ou não, se houve ou não houve a posse, que foi o fundamento da ministra Luciana Lócio, de certa forma fica contraditório, porque se eu exonerei alguém é porque esse alguém tinha um cargo, senão não teria como exonerar, eu declararia nula, mas se o eminente relator permitir, eu sugeriria dar provimento ao agravo para trazer o recurso especial a julgamento com a manifestação do Ministério Público. Há uma questão de fato também, senhor presidente, eminente relatora, que eu gostaria de destacar. Vossa Excelência vai trazer claro, o RESP? Dou provimento ao agravo para submeter o recurso especial a julgamento colegiado. Okay. Nesse caso, né, no 4049, portanto, dado provimento ao agravo para processar o recurso especial, né? E nos demais casos, agravos regimentais desprovidos. Senhores ministros, publicação de acordos em sessão. Declaro publicados em sessão os acordos dos processos julgados nesta sentada referentes às eleições de 2016, exceto aqueles com previsão de publicação no Diário da Justiça eletrônico. Agradecendo a presença de todos, está encerrada a sessão.